Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Jeremy Brudos nasceu no dia 31 de janeiro de 1939 na cidade de Webster, que fica em Dakota do Sul. Brudos era o filho mais novo de 2 irmãos e quando ele nasceu, vamos dizer que ele foi uma decepção para sua mãe, porque a sua mãe ela tinha uma expectativa muito grande de o segundo filho dela ser uma menina. Então ela não ficou muito feliz de ter tido outro menino. Então, devido a essa decepção que ela teve de não ter tido uma menina, ela sempre tratou com desprezo o Brudos, ela menosprezava, ela humilhava, ela xingava. Enfim, ela nunca deu tanto amor ao filho como ela deu ao primeiro filho. Quando o Brudos tinha 5 anos, ele brincando acabou indo até uma lixeira e acabou encontrando um sapato. E ele pegou o sapato, levou para dentro da casa dele e colocou no pé e começou a andar com o sapato dentro de casa. Algo que não é algo tão horrível, tão estranho para uma criança. Crianças fazem coisas assim. Mas a sua mãe, quando viu ele usando esse sapato, ela ficou muito brava, muito brava. Ela tirou dele o sapato. Só que Brudos acabou procurando e ele acabou achando o sapato que a mãe escondeu e pegou de novo e começou a andar pela casa de novo com o sapato. Nessa segunda vez que a mãe viu que ele estava utilizando o sapato de novo, que ela tinha tirado dele, ela tirou dele, xingou muito ele de novo, só que dessa vez ela colocou fogo nos sapatos, na frente de Brudos. Então a mãe dele fez toda uma cena como se aquilo ali fosse extremamente errado. Ele pode ter entendido, por ser uma criança, que aquilo ali era algo muito errado que ele estava fazendo. Algum tempo depois, na escola, o Brudos ele tentou roubar o sapato de uma das professoras dele e a professora dele descobriu. Só que ao invés de xingar e ter a mesma atitude que a mãe, ela deu muita risada da situação, ela achou aquilo engraçado. Então isso fez com que Brudos ficasse um pouco confuso, porque aquilo era tão errado, né? Ficou na cabeça dele que aquilo ali era tão errado, e aí ele fez de novo, mas aquela pessoa não tratou aquilo como algo errado, como algo engraçado, então ele ficou um pouco confuso com a situação, por ele ser uma criança, enfim, ele não tinha muita noção. Só que mais tarde, quando o Brudos começou a entrar para a adolescência, ele já começou a ter comportamentos muito estranhos. Ele ia até o varal das vizinhas, ele roubava calcinha, roubava lingerie, roubava roupas das mulheres. Então, devido a esses comportamentos que ele tinha, ele passou uma boa parte assim da adolescência, infância, adolescência, indo e voltando de centros psiquiátricos, onde ele tinha o tratamento, enfim, para tentar tratar essa forma dele agir, que era bem estranha. A sua primeira vítima, mas não foi uma vítima fatal, foi quando ele tinha 17 anos. Ele invadiu a casa de uma jovem, ele espancou a mulher e a asfixiou até ela desmaiar. E enquanto ela estava desmaiada, ele a estuprou. Depois disso, ele roubou alguns pertences íntimos dela, calcinha, enfim, sapatos e foi embora. Quando ele era adolescente, que foi nessa época que ele passou, enfim, nesses centros psiquiátricos, ele costumava atacar jovens da sua vizinhança. Ele abordava elas e levava elas até o celeiro da sua casa e obrigava elas a tirarem a roupa para ele poder tirar fotos delas. Então, muitas jovens foram vítimas dele já na adolescência. Quando ele estava internado nesse centro psiquiátrico, com os tratamentos, ele pôde descobrir que esse fetiche que ele tinha por sapatos, por roupas femininas, por bater em mulheres, esse ódio que ele tinha, ele vinha por causa da sua mãe. Então ele conseguiu descobrir que ele tinha todo esse ódio, toda essa conexão com sapatos, com roupas por causa da sua mãe. Que foi devido a isso que ele acabou se tornando a pessoa que se tornou. Depois que ele saiu desse centro, ele voltou para a escola, ele continuou estudando, ele se formou e depois, pouco tempo depois, ele se formou em técnico em eletrônica. Em 1961, ele acabou se casando com uma jovem de 17 anos, com quem ele teve 2 filhos mais tarde. Algumas coisas estranhas que ele pedia à sua esposa era algo do tipo limpar a casa, lavar a louça nua e usando somente sapato de salto alto.
A esposa dele achava aquilo meio estranho, mas ela não dava muita bola porque podia ser algum fetiche, né? Algo de homem, coisa de homem. Ele também tirava fotos dela enquanto ela estava nua, somente com sapatos para colecionar, para ver depois. E ela deixava, afinal, era o marido dela. Só que isso não estava satisfazendo ele por completo. E Brudos acaba iniciando a sua caçada. A sua primeira vítima fatal foi uma menina de 19 anos chamada Linda Slauson. Ela foi até sua residência vender enciclopédias. Brudos deixou ela entrar, conseguiu dizer para ela que seria mais tranquilo ela vender para ele lá no porão, onde era mais reservado. Chegando no porão, ele acabou estrangulando a mulher. Ele colocou roupas femininas, se fotografou com as roupas femininas dela e, como troféu, ele cortou o pé da mulher. Depois ele amarrou pedaços de motor, de peças de carro no corpo da jovem e a jogou no rio. Sua segunda vítima foi Karen Sprinker. Ela tinha 18 anos. Ela foi sequestrada em uma loja de departamentos. O Brudos, ele vestia roupas íntimas naquele dia e durante o ataque ele levou ela para sua casa, tirou fotos dele e dela. Enquanto ela estava viva, além dele fotografar ela, ele molestou ela e também fez sexo com o cadáver inúmeras vezes. Ele pendurou ela pelo pescoço em sua garagem e depois ele cortou os seios da jovem para fazer moldes de plástico. Em seguida, ele amarrou o corpo da jovem a um motor de 6 cilindros com fio de nylon e a jogou no rio. Brudos vai atrás da sua terceira vítima. O nome dela era Jem Susan. Ela tinha 23 anos. Ela estava com o carro quebrado na estrada e no dia 26 de novembro de 68, o Brudos viu ela com um problema no carro e ofereceu ajuda, oferecendo a ela uma carona. Quando ele entra no carro, ele, ao invés de sentar no banco do motorista, ele senta atrás dela no banco de trás e acaba estrangulando ali mesmo. Essa foi um pouquinho diferente. Ele levou ela até a garagem, onde ele mantinha os seus segredos, e ele deixou ela lá morta, pendurada por vários dias. Num documentário que eu vi, nesse dia que essa menina ficou por dias lá na garagem dele, teve um acidente que ocorreu onde um carro bateu na parede da garagem dele. Ninguém sentiu cheiro, ninguém chegou a olhar para dentro daquela garagem, apenas viram o dano que tinha sido causado, informaram, resgataram as pessoas, tiraram o carro que foi acidentado e ninguém viu o que tinha dentro. Se alguém tivesse dado uma espiada para dentro daquele local na hora, talvez ele tivesse sido preso bem antes. Durante o tempo que essa vítima ficou lá por dias, ele fez sexo com ela diversas vezes. Ele também tirou várias fotos do cadáver, tirou fotos dele com a roupa da vítima. O Brudos, ele cometia todas essas barbaridades e mantinha esses fetiches, essas fantasias horríveis na garagem da casa dele. Então era um local totalmente fechado e ele não deixava ninguém chegar perto. A esposa não podia de jeito nenhum incomodar ele quando ele estivesse lá. Ali ele mantinha um freezer onde ele guardava os troféus dele. Sua próxima vítima se chamava Sharon e ela tinha 24 anos. Ele tentou raptar ela em um subsolo de um estacionamento no dia 21 de abril de 69, só que ela acabou lutando por sua vida e conseguiu escapar, então ele pegou o carro e foi embora. No dia seguinte, não satisfeito com o insucesso do crime, ele foi atrás de uma nova vítima. O nome dela era Gloria Jean, ela tinha 15 anos. Ela também foi abordada, foi atacada, só que ela também conseguiu fugir. O que Brudos não imaginava é que sua caçada estava chegando ao fim. Sua última vítima, Linda, de 22 anos, ela foi sequestrada por ele no estacionamento de um shopping no dia 23 de abril de 69, ou seja, um dia depois do segundo fracasso dele. Só que essa ele conseguiu abordá-la e levar ela até a sua garagem. Chegando lá, ele a estrangulou e brincou com seu cadáver. Então, depois de toda essa atrocidade que ele fez com ela, ele ainda amarrou o corpo também em peças de carro para poder tocar ela no rio. Até que um dia, um pescador acabou encontrando corpos no rio e chamou a polícia. A polícia foi chamada e lá eles encontraram outros corpos também deixados por Brudos. Como que eles chegaram a Brudos? Através de uma denúncia feita de uma estudante universitária, que é uma daquelas que ele tentou raptar e não conseguiu e ela fugiu. Eles conseguiram ligar os fatos e chegaram até Brudos. E também conseguiram conectar também as peças dos carros que foram amarradas às vítimas. Eles conseguiram identificar que eram
peças que pertenciam a ele. Então eles fizeram a abordagem, foram até a casa dele para prendê-lo. Chegando lá, eles encontraram várias provas, entre elas ferramentas e cabos utilizados para amarrar os cadáveres, que foi as mesmas peças, enfim, compatíveis com as que foram encontradas nos corpos do rio, coleção de fotografias das vítimas, coleção de sapatos roubados, roupas de várias vítimas, lingeries roubadas, um peso de papel moldado a partir do seio de uma das vítimas, o seio que serviu de molde congelado no freezer, partes do corpo removidas das vítimas, particularmente pés no freezer, e fotos da sua esposa nua. Em 28 de junho de 1969, Brunos confessa 3 assassinatos. Ele foi acusado e pegou 3 penas de prisão perpétua. E acreditem vocês, na prisão, durante o tempo que ele esteve lá, ele era um cara que ele era muito querido pelos policiais, pode-se dizer. Ele era um dos presos mais confiáveis pelos policiais. Não achavam que ele era um sujeito perigoso, ele tinha uma certa simpatia com os policiais. Brudos acabou morrendo na prisão no dia 28 de março de 2006, vítima de um câncer de fígado. O Brudos ele foi interpretado na série Mindhunter na primeira temporada. O ator que fez ele foi o ator Happy Anderson. Ele interpretou na primeira temporada e de uma forma impecável. Aquela cena onde o John Douglas, que é o Ford, e o agente Bill Tench, que é o Haslett, que eles levam um sapato pra ele para tentar agradar ele, fazer ele confessar e conversar com eles. Eu não consegui achar isso nos livros de Mindhunter para ver se isso realmente aconteceu, mas essa cena ela é icônica, né? Para quem viu essa série e lembra dessa cena, eles levam um sapato para ele e ele acaba se masturbando com o sapato, e essa cena é chocante. Talvez tenha acontecido algo semelhante, não duvido, porque ele era um sujeito que ele era considerado pelos agentes como sendo um cara muito debochado, e ele sempre negava os crimes, apesar de no início ele ter confessado. Ele, depois que ele estava na prisão, ele negava totalmente, ele mesmo se convencia que ele não tinha cometido aqueles assassinatos. Então, em todas as entrevistas que os agentes foram lá, né, o John Douglas e o Haslett foram lá, ele sempre negava, ele dizia que armaram pra ele, as táticas que eles usam, né, eles levam um sapato e ali eles ganham ele, vamos dizer assim. E é isso, gente, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o like se você gostou, de me seguir lá no Instagram, casos.mistérios, que eu tô sempre colocando arte, colocando curiosidades sobre os temas que eu falo aqui. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!